Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar mais um capítulo do tema porte de armas, especialmente depois da publicação do Decreto 9.785 de 2019, do último dia 7 de maio. Dessa vez, o Ministério Público Federal ingressou com a ação na 10ª Vara de Justiça Federal do Distrito Federal. Na verdade, é uma tutela antecipada em caráter antecedente de urgência, que tem como principal pedido a suspensão integral do Decreto 9.785 e todos os atos praticados com base no decreto, ou seja, em decorrência da produção dos seus efeitos. Chamo logo a atenção que o pedido do Ministério Público é de suspensão integral do decreto e, nesse caso específico, também pegando todos os atos praticados já pela administração pública depois da publicação do Decreto 9.785. Embora a discussão tenha como pano de fundo a seara penal, ou seja, porte de arma, nós temos aqui uma discussão que tem como escopo fundamental o direito administrativo. O que o Ministério Público tenta mostrar nessa ação judicial, ou nesse pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, é basicamente que o decreto do Poder Executivo exorbita a regulamentação que lhe dá direito à Constituição Federal. Vamos analisar direitinho o artigo 84 da Constituição Federal, que diz o seguinte, compete privativamente ao Presidente da República, inciso 4º, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Esses decretos para fiel execução da lei é o que a doutrina chama de decretos de execução, ou decretos regulamentares ou decretos complementares. Esse decreto presume a existência de uma lei que fixa regras e o decreto existe como ato que complementa a lei, ato administrativo que complementa a lei, buscando a sua fiel execução. Como o decreto é de execução e, portanto, regulamentar, diz a doutrina que esse decreto não pode ultrapassar o que diz a lei nem contrariar o que diz a lei. São os decretos de execução. O inciso 4º ainda estabelece como possibilidade de competência do Presidente da República dispor mediante decreto, e aqui é o decreto autônomo, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Por isso que a reorganização da administração pública federal com a extinção do Ministério do Trabalho não se deu por decreto autônomo, se deu por medida provisória, porque no decreto autônomo você não pode nem criar nem extinguir órgãos públicos. O decreto autônomo não precisa de lei anterior, ele é autônomo, portanto não complementar, não regulamentar, não de execução. E extinção de funções ou cargos públicos desde que vagos. Então, nós estamos na seara do artigo 84, inciso 6, ou seja, estamos diante de um decreto de execução ou decreto regulamentar, de forma que nós podemos dizer que o decreto do porte é decreto de execução, nos termos do artigo 84, inciso 4º da Constituição, eu falei 6, mas é 4º, manifestação do poder regulamentar, ou seja, trata-se de edição de ato que complementa a lei, buscando sua fiel execução. Estamos diante de um decreto complementar, regulamentar de execução nos termos do artigo 84, inciso 4º, não decreto autônomo nos termos do inciso 6, e nesse caso esse decreto, o decreto do porte, não pode exorbitar o que diz a lei. E é justamente essa a argumentação principal do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, nessa ação, defende que o decreto do porte, ele exorbita o poder regulamentar, ele vai além da Lei 10.826 de 2003, que ele tenta regulamentar, mas na verdade ele estabelece situações contrárias à lei, ou que ultrapassam a ideia da lei, ou seja, a ideia inicial do legislador, razão pela qual o decreto contém vícios. E o Ministério Público Federal apresenta nessa ação 8 vícios. Eu vou falar de 2 vícios principais que o Ministério Público alega como principais e vou listar os outros 6, senão o vídeo fica muito longo, mas o que importa para o nosso entendimento está aqui. Primeiro vício do Ministério Público Federal, ele diz que o decreto amplia, e se ele amplia não pode porque o decreto é regulamentar, ou seja, ele apenas existe para complementar a lei no que diz respeito à sua execução. O Ministério Público Federal diz que o decreto amplia o porte de arma de fogo vedado pela Lei 10.826 de 2003. Eu fiz um quadrinho aqui para que você faça uma comparação que fez o Ministério Público, para que você me diga depois nos comentários se concorda ou não com a tese do MPF.
A Lei 10.826 de 2003 diz o seguinte, ó, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. Aí o artigo 6º vai listar quais são as pessoas que têm direito ao porte, dependendo de regulamentação própria. O decreto 9.785, decreto regulamentar, diz no artigo 20 o seguinte: o porte de arma de fogo expedido pela Polícia Federal é pessoal, intransferível, terá validade no território nacional. A parte que nos importa diz aqui, ó, o porte de arma de fogo de uso permitido é deferido às pessoas que cumprirem os requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 10º da Lei 10.826. O Ministério Público Federal diz o seguinte: enquanto a Lei 10.826 lista as pessoas que podem ter porte, o Decreto 9.785 amplia essa hipótese da lei, coisa que ele não pode fazer por ser decreto regulamentar, estabelecendo que todas as pessoas que cumprirem os requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.826 terão, portanto, direito ao porte. Essa ampliação, nos termos do Ministério Público, não pode se dar por decreto regulamentar, justamente porque o decreto regulamentar de execução complementar não pode estabelecer algo para além da lei, pode apenas complementá-la. O segundo argumento da ação do MP diz respeito à dispensa para algumas pessoas do dever legal, ou seja, dever previsto na Lei 10.826, de demonstrar a efetiva necessidade do porte em razão da atividade profissional de risco ou de ameaça à integridade física. Esse tópico eu tratei justamente no vídeo anterior para a gente discutir, nós discutimos lá, se o porte foi estendido a toda a advocacia ou apenas à advocacia pública. Nós temos a Lei 10.826 que diz o seguinte, ó, a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do SINARME. O parágrafo 1º diz, a autorização prevista nesse artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada nos termos dos atos regulamentares e dependerá de o requerente. Aí o inciso 1, demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à integridade física. Nos termos do que entende o MPF, esse requisito exigido pela lei, ele não pode ser considerado presumido por decreto, mas é justamente o que o decreto 9.785 fez. O artigo 20, parágrafo 3º, diz o seguinte, ó, considera-se presumido ou cumprido, melhor dizendo, o requisito previsto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.826, quando o requerente for. E aí é justamente nesse parágrafo 3º do artigo 20 que o decreto lista aquelas pessoas que podem ter direito ao porte sem necessidade de comprovação da efetiva necessidade do porte em razão da atividade profissional de risco ou ameaça à integridade física, porque nesse ponto o decreto considera o requisito presumidamente cumprido. Para o Ministério Público, decreto que confere presunção de cumprimento de um dever imposto por lei, nesse caso, é decreto que exorbita o poder regulamentar, porque o decreto afasta, por meio de ato administrativo genérico, uma exigência legal de caráter individual e cogente. Nos termos do MPF, isso exorbita o poder regulamentar, razão pela qual o decreto também, nesse ponto, contém vício que merece a sua suspensão imediata. As outras 6 razões pelas quais o MPF entende que o decreto possui vícios estão aqui, ó. O Ministério Público fala da alteração do decreto que torna o uso permitido de arma que era de uso restrito, então você torna armas restritas agora de uso permitido, impacto direto na capitulação dos crimes previstos no artigo 14 e 16 da Lei 10.826, mitigação penal sem medidas correspondentes de aumento de controle de armas, risco de flexibilização indevida da aquisição de arma de fogo de uso restrito em razão da redação do decreto, desproporcionalidade na autorização para aquisição de armas de fogo e munições, total de 4 armas de uso permitido e 20.000 munições, essa desproporcionalidade que fala o MPF, aquisição de munição ilimitada para colecionadores, atiradores e caçadores, dispensa da renovação de certificado de registro de arma de fogo para algumas pessoas que especifica, violação da periodicidade instituída pela lei, a Lei 10.826, nesse ponto também entende o Ministério Público que o decreto exorbita o poder regulamentar, liberação contra a legem do porte de arma que especifica para residentes em áreas rurais e a autorização, por parte do decreto, para que crianças e adolescentes pratiquem tiro esportivo
isso condicionado à autorização de apenas um dos pais e, no entender do Ministério Público, isso viola o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como falei no começo do vídeo, o pedido principal é na tutela antecipada de urgência em caráter antecedente para que se suspenda integralmente o Decreto 9.785 de 2019 e os atos praticados em decorrência dos seus efeitos a partir de 7 de maio de 2019. Me diga então você se você considera os argumentos do Ministério Público procedentes e se você, sendo juiz nesse caso, suspenderia integralmente o Decreto 9.785 de 2019 com base nesse pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente por parte do Ministério Público Federal. Deixe os seus comentários aqui. Vai ser interessante ler o que você pensa sobre o que pensa o MPF, se você concorda ou não com a tese do Ministério Público Federal. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.